de guitarra, né? Olha o solo de guitarra. Ó. Maravilha, hein? Gente, isso aí foi um grande show. Eu não sei se eu vou saber falar correta, mas se alguém souber, me corrija. É o Dire Straits. Isso aí foi um showzão dele, um solado que ficou pro mundo inteiro escutar. Olha lá que guitarra linda, né? E é nesse clima alegre que nós iniciamos esse programa, ao vivo. Bendita hora, hein? Rede Vida e Televisão, fazendo muito sucesso. Não sei se vocês sabem, mas é um programa mais assistido neste horário em todas as TVs. Espetacular. Tá de parabéns toda a equipe da Bendita Hora. Por isso, gente, antes do padre apresentar essa mesa maravilhosa, eu convido você, vamos colocar tudo nele, né? Ele é o motivo de tudo. Vem junto com o padre Marcos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos e irmãs. Muito bem, hoje a nossa igreja está celebrando a festividade do martírio de São Tiago, né? Então hoje nós estamos em festa do grande apóstolo, o primeiro apóstolo mártir dos 12 que Cristo escolheu. Ele foi o primeiro que derramou o sangue dele, né? Maravilhoso. Então que São Tiago interceda por todos nós. Que São Cristóvão também, né? Também. O pessoal lá do Rio de Janeiro deve estar feliz, né? Muito bem. Muito bem, gente. Olha, o padre vai apresentar agora essa mesa aqui. Hoje uma mesa especial, hein? Vamos começar pelas mulheres, né? Começando do meu lado direito, seu esquerdo. Olha, ela já veio no meu programa. Ela é delegada de polícia, mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduada em ciências penais. Olha, ela é uma mulher muito competente. Estou aqui mais uma vez com ela, no meu programa, a doutora Raquel Galinatti. Doutora Raquel, seja bem-vinda. Obrigada, padre. É sempre muito querida, é viu? sempre muito bom, é sempre uma alegria e uma honra estar aqui. Maravilha, viu? Doutora Raquel, ela nem se alimentou, que ela quis vir rápido. Ela nem deu tempo dela almoçar direito. Veio um suco aqui rápido, vitaminado. Maravilhosa, viu? Gente, esta aqui é uma médica dermatologista, especialista pela CBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, pós-graduada em Medicina Estética. Eu estou aqui, eu tenho a alegria de tê-la aqui pela primeira vez no meu programa, a doutora Luciana Vilas Boas. Doutora Luciana, que alegria. Que alegria, padre. Seja muito prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Show de bola, que bacana. Gente, eu tenho a honra aqui no meu lado esquerdo, aqui, ao lado do nosso querido Frei Francisco Belotti, que ele é presidente nato da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, fundador, olha só, da comunidade terapêutica de Jaci, né? Jaci, para cuidar da lepra do século, a dependência química, tá certo? Um padre jovem que veio ser pároco em uma cidade que na época só tinha 3 ruas por ali, olha que bacana, edifica uma instituição de nível internacional, recebendo Papa Francisco em uma das obras da instituição e colocou o primeiro hospital completo sobre as águas do rio Amazonas, hein? Eu tenho a honra de ter aqui o Frei Francisco Belotti. Frei, seja bem-vindo. Obrigado. Que alegria, sua bênção também. Alegria minha de poder participar com todos, especialmente contigo, que sou seu admirador, e apresentar aqui mais uma vez esse momento importante. Esse trabalho maravilhoso. Maravilha, é uma honra para nós termos aqui o senhor, viu? Obrigado. E ele veio acompanhado com um co-irmão Frei aqui, que é o Frei Benedito, né? Olha lá, mostra lá o Frei Benedito, jovem aí, ó.
Tá certo? Vem acompanhando aqui o nosso querido Frei Francisco. Seja bem-vindo, viu, Frei? Maravilha. Gente, e agora nós temos o nosso médico também, ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. É uma pessoa muito competente, já é, pelo menos no meu programa, a segunda vez que ele vem aqui, porque ele é muito bom. Doutor Guilherme Porceban. Doutor Guilherme, que alegria, seja bem-vindo. Tamo junto aí, que bacana. Novamente aqui nesse programa que é um sucesso. Maravilha, é isso aí. Muito bem, gente, olha, a gente sempre começa com um pensamento aqui. Eu queria ouvir rapidamente um pensamento, a opinião de vocês, mas é bem simples, rapidinho. Olha aqui, ó. Se o cérebro fosse uma rede social, será que as pessoas iam começar a usar? Olha! Meu Deus do céu. Eu sou de uma época que a gente falava que o ser humano tinha um costume de usar apenas 2%, 10%, só 10%, né? Da capacidade do cérebro humano da gente. Quer dizer, bom, você pode colocar mais o seu cérebro para funcionar, né? Mas essa frase, ela atiça a gente a pensar um pouco sobre isso. Se o cérebro fosse uma rede social, será que as pessoas iam começar a usar? Olha, eu conheço várias pessoas que usam muito bem o cérebro, hein? Olha, nós estamos do lado aqui do Frei Francisco, que é um dos grandes idealizadores, colocou Frei a cabeça para pensar, e temos médicos bons, pessoas competentes, só que há muitas pessoas que têm preguiça de pensar. O senhor pensa assim também, ô Frei Francisco? Eu acho que nós estamos vivendo num mundo onde pensar parece que ficou para um segundo momento, né? E nós encontramos praticamente tudo nas redes sociais e a gente acaba se apegando a tudo isso. E o contato com as outras pessoas e o contato com a interioridade vai ficando de lado, né? Eu sempre digo que às vezes nós estamos muito perto de quem está tão longe e muito longe de quem está tão perto, né? Será que isso está associado? Aí também abro para cada um de vocês, o Frei que já colocou muito bem esse princípio. Nós seres humanos temos uma dificuldade muito grande de escutar. E talvez porque a gente tem essa dificuldade de escutar, talvez a gente não pense como deveríamos pensar. Não sei se... Eu só estou dando uma pitadinha aí também. O que vocês acham, né? Só pegando um pouco a fala do Frei aí. Na realidade existem dois tipos principais de pensamento, né? Que é o tipo 1, que é um pensamento automático, aquilo que a gente faz sem raciocinar muito, e o tipo 2, que precisa de um juízo, de tempo. Inevitavelmente, o tipo 2 gasta muito mais energia que o tipo 1. E as redes sociais, elas são um ideal para o tipo 1, aquele pensamento que é muito rápido, a gente não gasta energia, não para raciocinar, né? Tudo muito instantâneo. E muito copiado, né? Curtir. A Crinha já dizia, nada se cria, tudo se copia. Exatamente. E cada vez mais, isso já pesquisas médicas mostram que, de fato, a gente tem utilizado muito mais o tipo 1, que gasta menos energia e já dá um prazer imediato, né? Curtir, compartilhar, sem nem ler. Porque o tipo 2, que exige um raciocínio e uma ponderação antes. Né? Que precisa haver uma atenção, um gastar ali o tempo. Por isso que eu falei da palavra escutar, né? Deixar entrar nas artérias do cérebro algo antes de você começar, não só copiar, mas de repente você criar, fazer alguma coisa. Vocês pensam assim também, meninas? Sim, eu acredito que é muito mais fácil você massificar e utilizar a massificação para manipulação do que seres pensantes. Quando a gente tem análises complexas ou até mesmo filosóficas, a gente muitas vezes repudia o que é massificado. Então, é muito... Para aqueles que são os donos do poder, aqueles que lucram de uma certa forma, não só política, mas financeira, econômicas, a gente fala das big techs, mas os grandes empresários mundiais, não existe interesse que as pessoas reflitam, tenham análises, tenham seu juízo de valor. O que é interessante é que a regra massificada, e não no sentido pejorativo, mas a mediocridade seja preponderante numa sociedade. Caso contrário, os líderes estariam com muito mais dificuldade de liderar, e aqueles que estão no poder justamente para vantagens espúrias, estaria muito mais difícil. Não teria tanta
a insatisfação, ela fica controlada com a mediocridade. Interessante, isso aí realmente são muitos discursos de escola, né, que a gente falava nos debates de universidades, né? Não querem deixar o ser humano pensar, ou também não só não querem, como não incentivam, etc. e tal. Pensa assim também, doutora Luciana? Eu acho que tudo isso está envolvido, mas quando você falou do escutar, eu acho que tem uma questão muito emocional de cada um, que é o princípio básico do ser humano, que ele precisa se sentir pertencente. E aí ele não vai escutar, porque ele quer ser ouvido. Então ele vai falar das qualidades dele, o que ele é, para que ele se sinta pertencente. Que ele não é só mais um. Ele não ele é tem só uma mais um. importância única no meio que se torna comunidade. Exatamente, para que a roda gire, precisa de todos, não é só de um, né? E aí esses interesses vão ficando egoístas, sem pensar no próximo, pensando só em si e não avaliando todos esses aspectos, né? Não, é o meu primeiro, porque é a minha vontade aqui agora, e aí eu supro, sem pensar no outro. E não é isso que a gente deveria fazer, né? Nossa, que legal. Tá vendo, gente? Essa aqui é só uma mexida só na gente, né? Daria para falar outras coisas aqui muito mais desenvolvidas e profundas. Mas pegando um pouco esse gancho, nós temos uma enquete no dia de hoje, nessa sexta-feira, que é o seguinte: as crianças estão mais intolerantes por culpa dos pais ou da sociedade atual? Essa é a opinião que você que está em casa que vai colocar no finalzinho do nosso programa. Nós vamos ler a porcentagem. Você vai voltar agora no nosso Instagram, @programa Bendita Hora, e eu quero ouvir a sua opinião, hein? Por que essas crianças estão mais intolerantes, hein? Por culpa do pai, dos pais ou do sistema atual, tá? Então agora é o seguinte, nós vamos chamar agora um vídeo especial. Quero que você preste muita atenção, que é bem legal. Dá uma olhada aí, ó. Em 6 anos, o barco Hospital Papa Francisco alcançou a marca de mais de 560 mil atendimentos na Amazônia. 79.531 consultas, 232 mil exames, 42 mil procedimentos, 7.780 cirurgias, 67 mil kits, 95.300 refeições. Nada disso teria sido possível sem a sua ajuda. Precisamos continuar salvando vidas e contamos com você. Os médicos e enfermeiros voluntários do Barco Hospital precisam do seu apoio para oferecer atendimento médico de qualidade à população ribeirinha da Amazônia. É graças à sua contribuição que o Barco Hospital Papa Francisco e o Barco Hospital São João 23 seguem espalhando esperança. Faça sua doação e esteja conosco a serviço da vida. Minha gente, vocês estão vendo? Que bacana. A gente iniciou, nós abrimos aqui como fosse abrir a cortina mesmo, com uma conversa de pensamentos. Vamos pensar. O cérebro precisa ser colocado para funcionar. A Amazônia, todo aquele território geográfico, ele é muito inundado por águas. Não existem muitas rodovias que ligam uma cidade a outra e ali existem muitas famílias. Como é que nós vamos levar? Então, se você olhar assim sem pensar, não tem como levar. Deixa eles lá, né? Olha, infelizmente, chega de helicóptero de vez em quando, alguma ajuda. Agora, olha só que bacana quando alguém pensa, fala assim, não, peraí, vou usar a cabeça aqui. Tem água? Tem. É difícil chegar lá? É. Alguém começou a pensar assim, por que não criarmos um método, um jeito da gente levar nas famílias ribeirinho, ali, entrar, para chegar do outro lado, como é que a gente faz? Vamos de barco. E vamos levar o que no barco? Não é um barco qualquer, é o Barco Hospital. Isso foi uma coisa muito bem pensada e de parabéns que tem que ser divulgado muito isso. Frei Francisco, diga de passagem, não é porque é um pensamento que brotou na Igreja Católica, não.
brotou de alguém que tem a sensibilidade de pensar e pensar que tem a ver com o outro que não tem as possibilidades que as grandes sociedades podem, né? Conta um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre isso. Devemos divulgar muito mais. Olha quantas pessoas atendidas que não eram, quantos médicos que são voluntários, isso que eu até queria que o senhor pudesse colocar isso pra gente, né? Aqui, ó, tem alguns dados, aqui a gente estava olhando ali, ó. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Essa realidade de 2019 a 2025, o Barco Hospital Francisco na Providência de Deus. Olha só, 566 mil, né? 325 atendimentos de saúde. Dá uma olhada aqui no gráfico, ó, 2019, olha como ele foi crescendo aí, tá certo? Levando o que? Vários tipos, a odontologia, enfermagem, exames de laboratórios, farmácia, consultas médicas, né, cirurgia, gente, tudo isso, né, dentro de um barco, levando para uma sociedade que não tem. Então, assim, a gente está vendo uma estatística que isso é pouco falada, mostrada. Fala um pouquinho mais sobre esse grande trabalho, Frei. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer e até de comunicar a todos que ontem completou 12 anos que o Papa Francisco pisou em nosso hospital no Rio. Nosso Hospital do Rio ele foi fundado em 1619, pelos primeiros frades franciscanos que vieram de Portugal. E hoje é o segundo maior hospital do Brasil em número de transplante de fígado e rim. Puxa, interessante. E o Papa foi lá e quis se encontrar com jovens que estão na recuperação da dependência química. Ao entrar na capela, o Papa conversou comigo e imediatamente perguntou: vocês trabalham na região Amazonas? Eu disse não. Então ele deu 3 tapinhas assim no meu rosto e olhou para mim e falou assim: então devem ir. Bom, o Papa falando para nós, não é, frades franciscanos, então devem ir, é uma ordem. E estava junto de nós um bispo franciscano de Óbidos, Dom Bernardo, que escutou a conversa e falou: olha, tem uma Santa Casa lá em Óbidos que está totalmente falida, fechada, e precisamos reabrir aquela Santa Casa. Então eu imaginei assim, saindo daqui, dos estados onde nós já estamos presentes, para ir para o Pará, reabrir uma Santa Casa, eu tinha cumprido com todos os meus compromissos com o Papa. Mas nós, desde aquela época, nós já começávamos a organizar mutirões de médicos e outros profissionais de saúde daqui para trabalhar lá nesta Santa Casa de Óbidos. E de repente eu percebia que as pessoas tinham muita dificuldade de vir até os mutirões. Entendi. Uma porque o barco virou, outra porque o rio está cheio, outra porque o rio está baixo, outra porque não sei o quê. Então eu fiquei assim um pouco frustrado, que a gente montava um arsenal todo para esse atendimento e as pessoas não conseguiam chegar. Então eu falei, bom, então aqui o problema é outro. Aqui o problema são as distâncias e as rodovias são os rios. Falei, então nós temos que fazer algo que chegue até as pessoas. E foi o que realmente aconteceu. Eu imaginava na época uma lancha com consultório, com uma sala de curativo e nada mais que isso. Mas quis a divina providência que me colocasse em comum acordo com o Ministério Público do Trabalho de Campinas, aonde existia uma multa de uma empresa que precisava ser destinada à saúde. Perfeito. E nesse momento o Ministério Público foi de fundamental importância, financiou a construção deste navio, que na verdade nós falamos barco por carinho, mas não tem nada de barco, são 3, 4 andares, uma extensão grande, feito especificamente para aquele estado, daquele rio. Né? E assim se deu, e nós inauguramos isso em agosto de 2019, já inaugurando hoje, já começando a atender amanhã, e foi muito importante uma palavra do Ministério Público do Trabalho: coloque todos os seus sonhos nesse projeto. Aí eu perguntei para o procurador assim, mas o senhor conhece os meus sonhos? Ele falou assim, não, eu não conheço, mas de uma coisa eu tenho certeza, que pequeno não é.
Olha só. Bom, aí não se falava em mamografia. Falei, então nós precisamos levar a mamografia. E aí foi toda a trajetória minha de 40 anos dentro de hospital, eu fui levando tudo aquilo que era possível para a embarcação. Perfeito. E isso foi assim, uma benção. Hoje é um divisor de águas. Perfeito, perfeito. Vocês não têm ideia da alegria quando o barco está chegando numa determinada comunidade. As pessoas chacoalham galhos de árvore. Nossa. Se tem um sanfoneiro, chama o sanfoneiro para tocar, para cantar. É emocionante, chega a ser emocionante. É uma coisa assim, padre, que não tem nenhuma explicação. E as pessoas, na hora, um já vai cadastrando, o outro já vai tal, com toda a tecnologia, tudo informatizado, prontuário informatizado, tudo. E aí vem parceria com outras empresas, como é o caso da Balduco, que envia todos os seus produtos para nós lá, a Alcoa Mineradora, que financia parte do combustível, e os franciscanos da Alemanha que encaminham toda a medicação. Ou seja, as pessoas começam a verificar a veracidade e também a qualidade de prestação de serviço econômico, social de saúde. As empresas, as pessoas começam a se sensibilizar com isso, né? E o governo do estado do Pará, Sim. que financia boa parte do projeto, como também da Amazônia. Com isso, a gente procura, como franciscano, ir aonde não tem atendimento, não é? Para poder facilitar a importância. É muito importante lembrar que todos os equipamentos e a tecnologia desses navios, são pouquíssimos hospitais desses estados que tem. Imagina, você vê que começou com aqueles 3 tapinhas leves assim, do Papa, né, mostrando assim, a ressurreição vai vir para esse povo, pelo menos ali naquela região. E ó, gente, nós estamos vendo muitas pessoas, o Frei acabou de falar para nós, que muitas empresas, grandes empresas, se comovendo, sendo tocadas. Você que agora está assistindo Bendita Hora, que aqui nós sabemos a seriedade do nosso povo. Se você se sentir tocado, você pode reparar que nós temos um QR Code aí com chave Pix. E todo o valor, se você puder e quiser ajudar esse barco que na verdade é uma clínica, que ela vai se navegando com a melhor possibilidade de médicos, tudo, você vai cair direitinho lá no Pix para ajudar todo esse evento continuar crescendo. Tá? Isso aí, então, tá aí, ó, primeiro momento, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o barco, junto com o nosso querido Frei. Bom, vamos mais outra informação aqui, aproveitar que a mesa tá aqui maravilhosa hoje, hein? Que mesa, meu, olha aqui, ó. Quadrilha rouba 7 milhões em Botox no maior aeroporto da América Latina. Ô, gente, delegada, conta uma coisa pra nós aqui. Uma quadrilha roubou 7 milhões de Botox no maior aeroporto. Tem duas coisas, uma quase meia sem graça, né? Onde as dermatologistas vão trabalhar com Botox, parece que roubou quase tudo. Pelo alto valor da mercadoria, faz com que facções criminosas também olhem alguns medicamentos como alvo para comercialização paralela, clandestina, criminosa. E sem contar que, infelizmente, para o sucesso dessas quadrilhas e facções criminosas, nessas transações, infelizmente, eles estão também infiltrados ou em instituições de Estado ou nas instituições ali de transporte, no próprio aeroporto. Coisa, né? Então, eles colocam já infiltrados criminosos para poder viabilizar essas práticas criminosas. E o que é muito grave é que a gente está falando... Combate, então, é isso aí também, né, doutor? Então, sim. De tentar descobrir, fechar essas entradas... A primeira linha de investigação vai justamente no entorno daqueles que estão sendo responsáveis pelo transporte desses medicamentos. Que interessante, hein? Mas olha, 7 milhões em Botox, hein? Que vem de fora, né? E isso é uma coisa que eles sabem que é bem rendável, porque hoje a sociedade está usando muito Botox, né? E infelizmente tem gente que compra de outras pessoas que não são os oficiais, né? Então. Porque se não comprasse, não tinha... Claro, não roubariam dessa... Né? E vende às vezes até mais baratinho, né?
uma máfia, uma quadrilha, né? Isso. Padre, toda vez, desculpa, mas toda vez que a gente fala que que tem um ilícito permeando, a gente fala que justamente essa pessoa que está comprando um medicamento É isso. contrabando ou descaminho é um medicamento que já está contaminado com o sangue do crime. Ave Maria, Sim. Deus meu pai. Deus me livre. Olha só, minha gente, tá vendo? Vamos mais uma informação? Olha aqui. Por que a região dos olhos, essa aí, ó, gente, ó, ela apresenta os primeiros sinais de envelhecimento? Olha, será que você olhando uma caveirinha, assim, uma cabeça, é os buracos mais maiores que tem, né? Juntamente aqui com a boca. É Você- isso. É por esse motivo mesmo? Seria? O que acontece, doutora? O que acontece é que a gente perde osso mesmo de uma forma natural com o envelhecimento. O osso, você está falando, O a osso. parte, vamos supor, É. ela tem uma circunferência, quando você é jovenzinho, você vai envelhecendo essa circunferência. Essa circunferência vai ampliando. Meu Deus do céu. Essa circunferência vai ampliando. Então você nasceu e você tem a sua característica ali de Ah, como é. sim. Só que à medida que você envelhece, isso amplia. Então imagina que você tem isso ampliado e em cima disso vem o quê? O músculo, compartimento de gordura, Que a também pele. vai diminuindo? Não diminuiu isso. Isso continua. Aí o que acontece? Se eu não tenho aonde me apoiar, eu vou derreter. Aí por isso que envelhece. Porque o osso diminui, o músculo ele tem que estar fixo ali naquele amparo ósseo. Mas aí ele já não está todo ali. Então vamos supor que aqui é o osso, eu tenho que ficar, o músculo vai ficar aqui. Só que esse osso diminuiu. Então vamos supor que fosse a metade. Então o músculo agora fica aqui só. Então o movimento não é mais o mesmo. Então vai derreter, tudo que está em cima vai cair. Por isso que esse envelhecimento do olhar, e o olhar comunica muito, né? Muito. Então por isso envelhece, ele entristece, ele cai e aí fica com todos esses estigmas do envelhecimento. Mas que não foi só a pele que envelheceu, foram todos esses compartimentos. Tá. Mas a gente rejuvenesce, devolvendo saúde mesmo e estrutura para todos esses compartimentos. Aí vai para o osso, para o músculo, para o compartimento de gordura e para a própria pele. Mas aí um desses caminhos aí é o Botox. É o preenchimento. Um desses caminhos é o Botox. Botox. Mas o primeiro, o básico, não é. Não é. O Botox é a cereja do bolo. Tá. Porque o Botox ele vai agir na musculatura. Uhum. Só que antes eu tenho que melhorar esse anteparo muscular. Sim. Então isso, com preenchedor de ácido hialurônico, é o melhor. É o melhor. E a prevenção, por exemplo, eu que sou muito jovenzinho ainda, nós somos rapazes, não queremos ficar com o olhão fundo. Sim. Então eu posso, desde que idade, já tem como prevenir isso ou não tem muito como prevenir? A tendência é que aconteça isso de qualquer maneira. A tendência é que vai acontecer, mas claro que tem como prevenir. Tem. Sim, com todos os cuidados, né, de saúde e também, eu costumo falar que é de dentro para fora e de fora para dentro, né? Porque a gente, por exemplo, o Botox é de fora para dentro. Mas e como é que tá essa saúde? Assim, tá Sim. dormindo bem? O básico, Péssimo, dorme mal. né? Dorme mal. Como é que tá respondendo o estresse da Fuma vida? muito, tô nervoso, bebo um pouquinho a mais, tô comendo gordura pra caramba. Pois é, aí o seu organismo não vai funcionar. Você não vai produzir colágeno com qualidade. Perfeito, tá certo. Então você não vai ter estrutura para que isso aconteça de uma forma boa. Então tem como prevenir? Claro que tem. Aí, ó, mineiro, fica de zóio aberto aí, que seu zóio tá ficando cada vez maior, hein, cara? Você é novo ainda, hein? Vamos lá, que outra informação aqui. É isso aí, doutora. Ó, médico analisa diagnóstico de fissura óssea por estresse de jogador de futebol. Raro. Pô, e será que é com o nosso fã? Pô, é bom demais o nosso querido Paulinho aqui. É com ele mesmo? Foi com ele. Ô, doutor. Foi com ele, sim, padre. E ele passou por 2 cirurgias já em virtude disso, né? Então, basicamente ele teve uma fratura por estresse da tíbia, e que é uma condição que pode Isso acontecer. pode acontecer mesmo. Principalmente em atletas. Imagina um clipe de papel que a gente pega e fica fazendo o movimento repetitivo. Certo. Chega um momento que ele quebra. Geralmente, pessoas, atletas que fazem um esforço repetitivo são sujeitos a ocorrer esse tipo de lesão, e ainda que seja raro, porque há outros fatores associados também, que vão desde falta de vitamina D até uma predisposição genética. Uhum. E o caso do Paulinho é um caso
particularmente mais grave porque ele foi diagnosticado enquanto ele estava no Atlético, né? Estava no outro time de futebol. Aí ele operou lá para tratamento e não grudou a fratura não formou osso. Mas isso talvez porque foi um procedimento mal feito ou porque foi uma tentativa primeira e o organismo dele não se deu bem? A gente sabe, padre, que 10% das fraturas por estresse submetidas ao procedimento cirúrgico podem não consolidar, mas dentre as causas, a principal causa de não consolidação é erro de técnica. É difícil, a gente não sabe assim, porque vocês tinha que estar todo mundo ali fazendo uma análise de vocês médicos. Uma análise da literatura científica, né? Mas existem outros fatores que influenciam, um retorno precoce, uma reabilitação mal feita, e aí... A ansiedade do próprio o atleta, ele... É sempre muito difícil tratar atleta, porque é o ganha-pão dele, né? Ele tem uma constância, né? Ele precisa treinar logo. Exatamente, e tem uma pressão do empresário, do técnico... Eu te vendi muito caro para outro time, então o cara... próprio estresse que você está falando, ele muito já... difícil tratar. Mas o estresse é do organismo, né? Porque ele treina em alta performance, né? Então o organismo, assim, igual ele falou, uma coisa você pega o clips ali e você fica, mas esse jogador, ele tá fazendo isso num nível muito grande. O Neymar teve uma lesão parecida, só que foi do pé, né? Que é a mais comum. No metatarso, ele operou, ficou um tempo afastado, mas ele ainda tem dor. Hoje em dia ainda dói, porque é uma fratura... que é difícil de tratar. Que interessante isso que o doutor trouxe para nós. Então, você vê que o estresse, gente, é aquela coisa de você fazer sempre a repetição, né? Por isso que a gente tem que saber olhar para você, se assistir, procurar sempre um médico, né? É assim que faz. E tá dando prejuízo pro Palmeiras isso aí também, viu, doutor? O rapaz é um dos melhores jogadores que ele tem. É bom mesmo, né? A gente não pode usar ele esse ano aqui. O Palmeiras já comprou sabendo também, né? Então, mas porque achava que aquela cirurgia ia prevalecer, né? Ia dar... o médico, ele Felizmente. É bom, assim. Bom, vamos aqui uma outra informação, gente, ó. Vamos falar aqui de novo sobre olha aqui, ó, o Barco do Amor ainda, expedições realizadas, né? O Barco Hospital São João 23, na Providência de Deus, né? Aqui a gente está tendo um gráfico aqui, esse atendimento de saúde aqui, conta um pouquinho esse aqui, Frei, para nós. Essas expedições realizadas, né? Pelo Hospital São João 23 ali. Já é um outro nome que se dá, assim? É porque o Barco Hospital Papa Francisco, ele é o amor multiplicado. Tá. Dele nasce o Barco Hospital São João Paulo II. Perfeito. Do Papa Francisco, do João Paulo II, nasce João 23. E agora... em plena inauguração do João 23, sobe um empresário lá durante a inauguração e a empresa dele nos doa o 4º barco. Que legal, nossa. Onde a empresa doará ele inteirinho, completo, com todos os equipamentos e tudo. Todos então vão ser assim, praticamente os mesmos, vão ter as mesmas qualidades, a mesma capacidade, etc. Isso. Cada um tem um pouco mais. Por exemplo, o João 23... Ainda vai acrescendo mais. O João 23 tem elevador, tem uma série de coisas. Legal, isso facilita muito. Né? Facilita muito. E o João 23 foi inaugurado dia 7 de dezembro, na cidade de Manaus. E 7 de dezembro a inauguração. Dia 8 já fez a sua primeira expedição, que nós chamamos. O senhor, como é o presidente nato, o senhor percebe assim, pela dimensão das urgências na localização geográfica de lá, mais exatamente essa área toda. O senhor já pensou calculou, vindo esse advento bacana de empresários, olha, vamos fazer mais um. Quantos barcos desse tamanho o senhor acredita que seria assim, ó, isso aqui ia ajudar muito, fechando com esse número aqui. Se vier mais, glória a Deus, mas não precisaria. Olha, para o estado do Amazonas. Na linha de raciocínio, porque nós estudamos o estado inteiro para saber onde que vai, onde não vai, quando o rio está cheio, quando o rio... Né? Tem que estudar toda a dimensão atmosférica, geográfica, geológica. Tudo. Para amenizar, nós precisaríamos de mais 20. Então nós já temos quanto? 4. Então falta dizer mais 24 ao todo. Só que 2 estão no norte do Pará. Tá. E 1 na Amazônia.
Entendi. Na Amazônia, no estado do Amazonas, assim, para dar um atendimento, assim, pelo menos um atendimento de média complexidade, nós precisamos ter uns 20 barcos em exercício. Em exercício. Em exercício. Cada barco pegar uma região. Tá. E lembrando que em cada região ele fica uma temporada ali um pouquinho parado. Isso. Ele recebe os voluntários em Manaus. Tá. Aí ele parte de Manaus, ele já parte para aquelas comunidades onde ele vai. Tem comunidade que são 48 horas andando para chegar. Caramba. Entendeu? Aí ele estabelece nessa comunidade 2, 3, 4, 5, 10 dias, dependendo da necessidade daquela comunidade. Porque é muito interessante. Tem uma comunidade à beira-rio ali, só que aquela comunidade ela não responde àquela realidade. Porque eles falam assim, embrenhado na mata. Embrenhado na mata, aquilo... É lá para dentro. Quando eu costumo dizer em tom de brincadeira, quando o barco apita, eu aviso meu compadre, eu aviso minha comadre, e não sei lá o quê. E dali a pouco, nós temos uma fila lá, geralmente nos dias que nós ficamos lá, assim, de 5 a 7 mil atendimentos. Quem sabe um dia faz um barco, vai crescendo... Dentro do barco já tem um local para levar os carros ou aqueles quadriciclos com lugar para colocar a gente lá atrás, como se fossem aquelas pequenas... Não, nós temos que acreditar na coisa que parece loucura. Sai do barco, já vai com aquelas Toyota no meio do barco, assim, ó, com aqueles quadriciclos. Cabe 5 aqui, mais 5 lá, 7 aqui. Vamos pro barco. Só que é bem mata. Também, né? É bem mata. Mata. Nós estamos falando da floresta. Então tem que fazer um tipo chamado mesmo para eles trazer. Ver eles virem. É o que ele falou, é a comadre, né? Que vai chamando. Vai chamando, uma vai falando para outra, e dá repórter. A questão que a gente estava conversando também, né, Frei? Que já entra mais a parte política, que o SUS, o Ministério da Saúde, não reconhece como unidade de saúde o barco, no caso, né, o navio. Tirando os 4 navios da Marinha, que são navios reaproveitados, não tem a estrutura hospitalar, o nosso é o primeiro, e está entre um dos 10 do mundo. Olha, que maravilha. O que acontece? O Ministério da Saúde, ainda, ele não credencia hospital fluvial. Não reconhece ainda. Ele reconhece médico de saúde da família, ele reconhece o PSF, essas coisas... Porque lhes falta o quê? Para que falar, eu só reconheço se tiver isso aqui. Mas o próprio Ministério da Saúde não tem navio hospital. Da Câmara, né? E eles precisariam ter? Ou se fosse, por exemplo, navio hospital federal. Mas será que isso é porque não partiu de mim e eu não estou querendo assinar? Bom, a ideia foi boa assim, de você, do outro lado? O que nós estamos entendendo é que o Ministério está com muita boa vontade em fazer isso. Isso é bom. Junto com os governos, tanto do governo do Pará quanto do governo do Amazonas, nós estamos juntos nessa empreitada. Parabéns ao governo aí, viu, do Pará, também, toda essa turma aí, viu? Tá de parabéns mesmo, a gente tem que falar mesmo. Tem que estar de parabéns. Reconhecer o trabalho, né? Mas mesmo assim, o que os governos estaduais fazem? Financiam parte do trabalho para poder ter o seu povo assistido. Lembrando aí, meu povo, que nós estamos aí, ó, coloca o Pix, tem como colocar aí o QR Code com o Pix? Nosso povo que assiste a Rede Vida aqui, muita gente é muito sensível também para isso, sabe? Então tá aí, você pode nos ajudar. Ó, só temos aí 4 barcos, hein, que já tá indo, graças a Deus. Precisamos chegar a 20 barcos. No Amazonas. No Amazonas. E depois falta o Pará, o Acre. Mas devagarinho a gente vai, nós vamos chegando lá. Meu povo, tá aí, ó. Vamos aqui mais uma informação. Maravilhoso trabalho, Frei. Aqui, ó. Justiça mantém prisão de Oruan, classificado como de alta periculosidade. Meu, quem é o Oruan, hein? Ele é filho de um dos grandes líderes da facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. Mas o problema não está nem só no Oruan.
ou o grande problema não é o Oruan ou as facções criminosas. O Perfeito. problema é uma sociedade que está aplaudindo a imbecilidade, a ausência de conhecimento, a ausência de educação, uma sociedade que aplaude aqueles que fazem sim Mas apologia ao crime. doutora, quando a senhora fala a sociedade que está aplaudindo, em que sentido? No sentido que o Oruan, não considero ele como um artista, é um pseudo-artista, que todo o financiamento dessa arte é pela facção criminosa Comando Vermelho. E ali, a gente não está falando em um cara que está sendo censurado pelo seu péssimo gosto artístico, mas é um cara que está, sim, nitidamente tentando normalizar tráfico de drogas, associação criminosa, o desestímulo da sociedade em acreditar em instituição de Estado, normalizar o ataque ao policial quando combate o crime, normalizar xingamentos e desafios à justiça. E quando a gente fala, nossa, ele resolveu se entregar, né, Frei, porque ele acreditou que agora é o correto? Não, porque ele está atrapalhando o comércio da traficância, da facção, dentro da comunidade que ele se escondeu. Então, nesse sentido, ele se entrega porque ele atrapalha ali o movimento. A gente estava sabendo que ele faz uma apologia, né? Apologia, desculpa. Mas não é nem... nas músicas dele com as drogas, não é? Mas nem foi essa a razão. Não foi essa a razão. A razão foi que ele tentou obstruir a justiça ao esconder um menor, que a gente não pode falar que o menor é preso, né? Apreendido, um traficante. Sim. E ali ele desafiou a justiça, deu ali as investigações já avançadas da sua relação com o tráfico, com a associação criminosa, com toda essa relação. Aí entra um pouquinho, né, nebulosa. doutora, aquilo que a gente iniciou logo no comecinho naquele pensamento, não é? Se a gente realmente usasse, se a sociedade tivesse a capacidade de usar a cabeça, ao olhar uma pessoa que está usando na arte, etc., para perceber, né? Fazer essa análise de raciocínio. Pera, deixa eu ver quem eu estou assistindo. O que ele está querendo transmitir. Aonde ele está sendo usado, etc. e tal. E a gente nos falta essa sensibilidade, porque realmente o nosso cérebro parece que não reproduz outra coisa do que é copiar e não raciocinar, não é? Exatamente. E tentar desqualificar completamente as instituições de Estado, aquelas que dão alicerce numa democracia, né? Que é o sistema de justiça. Perfeito, interessante, muito bem. Tá vendo, gente? Olha, assuntos, né? Que triste, né? São jovens, né, gente? Filhos de Deus também. Olha lá, Ultraformer MPT, o segredo do lifting sem cirurgia. Doutora Luciana, esse lifting, né, o pessoal fala sem cirurgia, porque antigamente, para obter o resultado, a cirurgia, até um tempo atrás, era um caminho talvez mais conhecido, não é? Com a tecnologia, com o avanço, vocês perceberam que não precisa fazer cirurgia em alguns casos, ou todos os casos não precisam mais de cirurgia, pode ser através desse lifting sem cirurgia. Como é? Fala um pouquinho. Não. Bom, então vamos lá. Lifting é esse levantar, porque está envelhecendo, está derretendo. Perfeito. Então o lifting é o levantar. Se esse lifting vai ser cirúrgico ou não, é personalizado mesmo, vai ter que ver a indicação. Tem casos que sim, não tem jeito, tem que ser cirúrgico. Precisa ser cirúrgico. Agora, a tecnologia nos ajuda muito, né? E eu adoro o Ultraformer MPT, porque ele não dói. Porque Queima? Não queima. Choque? Não queima. Nada? Não, Zero? É Aí, assim, mulherada, ô mineiro, presta atenção aí, hein? Vai, vamos lá. É porque assim, o Ultraformer é um tipo de tecnologia, né? Mas isso daí chama-se ultrassom microfocado. Então, o ultrassom microfocado dói. E dói, né? Só que o Ultraformer MPT é a evolução dos ultrassons microfocados. Que legal. E ele não dói. E ele faz o efeito lift porque ele age tanto na camada de gordura, quanto no músculo, quanto na pele. Com a mesma eficácia se alguém fosse fazer uma cirurgia? Mais ou menos, né? Eu costumo dizer que o que o nosso dedo faz, nem o bisturi faz. Porque a gente fala assim, eu queria ficar assim. Entendi. Só que esse assim... Porque depois tem uma adaptação da pele, tem uma elasticidade aí. Então depende. A gente tem que ter muita realidade. Assim, que fica muito bom.
pálpebra vai caindo. Eu adoro o Ultraform MPT nessa região. Eu ganhei da minha pálpebra, dessa região assim de pálpebra livre, 2 milímetros. Isso numa área que Mas é algo que vai ter pequena. que sempre, de tempo em É algo tempo. que sempre tem que estar mantendo. Se ela vai cair de novo. Porque o envelhecimento vai estar acontecendo. Vai. Mas aí a gente vai prevenindo. Tá, perfeito. De dentro Vai para estimulando fora e de fora para o dentro. colágeno novamente nessa Isso. região. Mas é porque não é só o colágeno. Ah. A musculatura A também. musculatura também, É. ela vai tipo prendendo ali. Isso, porque é em alto calor que entra. E aí, sabe assim, quando a gente põe um bife na panela, e aí o bife faz tsh, e aí ele não reduz? Daquela... É a mesma coisa, na hora que você coloca o equipamento, ele lá dentro do músculo, ele faz É por isso que eu falei essa se queima, se retração. dói, se arde, né? Não arde, só que depois sim, porque tem todo um... Imagina, você colocou aquela energia ali, ela fez uma retração, isso vai gerar uma inflamação local, com produção de colágeno, com fixação melhor desse músculo, com desempenho melhor, o compartimento de gordura diminui, tudo isso acontece. Isso acontece. Claro que dói um pouquinho, Dói. mas depois. Tá. Depois. É muito caro pro nosso povão, porque o mineiro tá interessado nisso aí, porque ele falou, e para homens também pode ser feito? Pode e deve. A rapaziada tá se cuidando hoje em dia. Não, é muito bom. Depois que vira um tal de Brad Pitt com 62 anos, com cara de 40... Tom Cruise? Rapaz, Tom Cruise. Mas tudo isso Rapaz, com cuidado, né? Cuidado, né? Com cuidado, porque tem uma coisa importante dessa tecnologia, porque como ela reduz gordura, Tá. se você reduzir demais e as células se comunicam. Ipa. Aí se você aquela história de você tirar a gordura dessa região, você acaba influenciando e retirando gordura daqui, sendo que você só mexeu aqui, porque a célula se comunica. Então, não é uma coisa que dá para você fazer a qualquer custo, de qualquer jeito. Tem que ser avaliado cada um e ver se realmente aquilo está indicado para você e se aquele resultado que você está imaginando realmente é possível no seu caso. Aí entra o quê? Aí entra profissional. Sim, Tem sem que ter aquele dúvida. olhar calmo, Que é o que a gente chama na seguro. medicina, né? Tem que ter o diagnóstico. Eu vou muito na cópia, eu vi ali na cópia, eu quero essa bochecha aqui, igual do Elvis Presley sorrindo. Me faz essa bochecha, doutora. Aí você tem que, filho, deixa eu estudar você. Você tem uma estrutura assim, olha, a bochecha do Elvis não dá. Mas dá pra deixar a sua bochecha melhor. Melhor, assim, olha, eu vou tentar isso aqui pra sua. você. Isso, é o que eu falo. Tem que manter a assinatura de cada um. Perfeito. Não dá pra virar uma pessoa que ela não é. Perfeitamente, maravilha. Gostei da sua expressão. Aonde o nosso dedo. O que o nosso dedo faz, nem nosso o dedo é bisturi perigoso. faz. O bisturi não chega. Não chega. Muito bom. Não chega o bisturi. Olha aqui, mineiro, hein? Olha, ortopedista explica como escolher, isso aqui é importante também, hein? Importante. Um travesseiro para melhorar o sono. Doutor, eu já posso colocar, eu já dormi com vários travesseiros, o baixinho, o grande, o alto, com pena de ganso que eu ganhei, de floco, de crina, de tudo que você pode imaginar. Da NASA. Aqui da NASA, coloquei aqui embaixo do pescoço, nessa curva. Da NASA vira Tentei. pedra, Eu não sei mais o que eu faço. Quase fiquei pendurado numa árvore para ver se eu dormia. Geralmente, padre, na verdade não tem muito segredo, né? O objetivo principal é manter o alinhamento adequado da coluna. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é a posição preferencial para o sono. O senhor costuma dormir mais de lado, barriga para cima? Normalmente mais de lado, né? Acho que a maioria das pessoas é de lado, né? E aí, normalmente, o travesseiro ele tem que ter uma altura suficiente para compensar A parte essa do altura. Isso, ombro. exatamente, para que quando a pessoa deite de lado, o alinhamento da coluna, principalmente da coluna cervical, Fica seja mais ou mantido. menos no mesmo nível. Exatamente, não precisa ser travesseiro ortopédico, esses travesseiros especiais não tem assim nenhuma diferença. O que é necessário, na verdade, é justamente manter o alinhamento. Então, pessoas mais habituadas a dormir de lado tem que ser travesseiro mais alto. Aquelas que dormem de barriga para cima é um travesseiro bem mais baixo, né? Para evitar que fique com a coluna dobrada para frente. E as que dormem de barriga para baixo, aí tem que repensar a forma de dormir. E essa não pode parte- mesmo. Doutor, Não essa pode. parte aqui, a pessoa que dorme de lado, essa parte lateral aqui, ela dói também. Essa parte aqui, ó, perto da lombar.
aí... De lado. Sim, aí Porque entra... aí dá vontade de você colocar alguma coisa para te apoiar aqui ou aqui. Aí entra a questão do colchão também, né? Colchão Porque também. o colchão, na medida que ele tem que ser um colchão mais firme para conseguir manter todo o alinhamento adequado, ele não pode ser uma pedra também para não adaptar às proeminências ósseas. Boa. E o que a gente observa muitas vezes é que há esse conhecimento geral que o colchão tem que ser mais firme, né? Só que muitas vezes o colchão é uma pedra ali, um cimento praticamente, é muito firme. E também não é bom porque ele não consegue nem acomodar as proeminências ósseas. Eu tenho a impressão que o nosso corpo precisa se acomodar, que nem ela só falou. Eu preciso me acomodar, ter um apoio onde adequa aqui o meu corpo em cima desse... Então fica muito duro. E a gente tem curvas ali, né, meu? Uma curva começa a doer. Exatamente. Tem que ser um pouco mais macio, mas geralmente assim, o produto dos travesseiros é pena de ganso, flocos, isso... Isso influencia alguma... Isso eu ia até te perguntar. Principalmente em relação à temperatura, na verdade, né? Só a temperatura, e aí varia muito de preferência de pessoa para pessoa. Existe o famoso travesseiro da NASA, né? Que na verdade NASA é o nome do material que é feito, não é porque veio da agência espacial, né? Mas existe esse travesseiro que na verdade ele não é muito bom, porque ele acaba cedendo e ele para numa posição que é justamente o que a gente não quer, que é fazendo esse desvio. Então, se você deitar de lado nesse travesseiro, ele vai afundando e aí a hora que acorda tá com a cabeça dobrada, justamente porque aquela região fica menor. Então, NASA, a gente não está bem com os Estados Unidos, então NASA não é uma boa ideia nessa situação. Mas não tem muito segredo, na verdade é justamente isso. Sempre pensar em manter o alinhamento fisiológico da coluna, tanto no travesseiro quanto no colchão. As pessoas colocam até o travesseiro no meio assim das pernas, e perto dos joelhos, né? É uma boa alternativa, principalmente naquelas pessoas que já têm uma dor irradiada por compressão na coluna. Ela, ao dobrar a perna e colocar um travesseiro entre elas, a gente tanto acomoda a superfície óssea da outra perna que fica na parte de cima, quanto também diminui o tensionamento do nervo que sai da coluna e segue o trajeto ao longo da perna. Rapidinho, até falando agora de Amazônia, a rede não é aconselhável dormir nela, ou passar só um tempo, só uma temporadinha. A rede, ela coloca a coluna numa posição totalmente não fisiológica, né? Então, ela, assim, acaba que é muito restrita ao pessoal indígena, que já está habituado por várias gerações. Então, eles conseguem, de certa forma, lidar bem com isso. Agora, se a gente for dormir na rede, 5 dias um mês no hospital internado. Legal. É mais difícil. Vamos, tem mais um? Acabou o programa? Poxa, agora que tá ficando mais gostoso o assunto aqui. Nós temos a enquete, vamos dar uma olhadinha nessa enquete. Lembra lá qual foi? As crianças estão mais intolerantes por causa dos pais ou da sociedade? 66,7% diz que é por causa dos pais, hein? Uhum. E 37,3% da sociedade. Então, olha, para reparar que a família ainda é o berço de tudo, né? Tá aí, parabéns ao nosso povo. Obrigado. Frei, parabéns mais uma vez. Acho que você já ouviu isso tantas vezes, mas só precisa ouvir mesmo, para sempre te incentivar. Obrigado. Maravilhoso o trabalho, viu? Eu que agradeço de estar aqui mais uma vez, podendo difundir as boas ideias. Eu acho que é muito importante esse e tantos outros trabalhos que o Brasil desenvolve, né? E aqui aproveito para cumprimentar todos, especialmente aos médicos, que dão um apoio fenomenal nesse trabalho. Maravilha. São mais de 5 mil médicos cadastrados. Olha isso, que lindo, que lindo. E chegam lá... 5.002 agora. 5.002. Perguntei como que faz. E chegam lá... Ficam emocionados. Padre, eles fazem muito mais do que quando estão aqui nos hospitais e tal. Parabéns. Porque junta a emoção. E eu entendo que o médico ele acaba voltando um pouco nas raízes. Por que ele ficou médico? A intenção de ser médico, então, coisa toda. Na verdade, é muito difícil alguém voltar do jeito que foi. Que legal. Eu agradeço. Parabéns. Agradeço a oportunidade. E doutor Guilherme, mais uma vez, obrigado pelas suas colocações, sempre muito boas, viu? Eu agradeço, padre, até também por conhecer esse programa fantástico, né, que é feito lá. Eu fiquei bastante interessado, já até perguntei como que faz para cadastrar, porque de fato
é algo que ele disse mesmo, que é voltar naquela intenção que todo mundo, que os médicos pensou e sonhou, né? Sempre quiseram fazer e que o meio dificulta. Doutora Raquel, mais uma vez, obrigado, senhora foi maravilhosa. Doutora Luciana, Obrigada, padre. volte no nosso programa, gostei demais. Obrigado por tudo aí, viu? Obrigada. Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Olha aí, ó. Send